Olá e boas-vindas a todo mundo que está nos acompanhando em mais uma exploração detalhada. É uma alegria enorme ter a nossa audiência aqui para esta análise. Com certeza. Olá para todo mundo. E é muito bom estarmos aqui para, destrinchar um assunto tão denso hoje. Exato, denso e que afeta a gente de formas que nem imaginamos. Hoje o nosso foco é algo que, sinceramente, afeta a forma como a sociedade se organiza, como as escolas funcionam, tipo, quem consegue qual emprego e até como as pessoas se enxergam no espelho, né? Uhum. É a própria base de muitas das nossas estruturas sociais. A nossa missão nesta exploração de hoje é entender como a humanidade tentou medir algo tão abstrato, tão complexo e tão indescritível quanto a inteligência. Porque se pararmos para pensar, o que é ser inteligente? É uma pergunta quase impossível de responder com uma frase só, na verdade. Né? É ter uma memória fotográfica? É saber resolver equações complexas de cabeça? Ou é simplesmente saber improvisar quando tudo dá errado na sua frente? Todas as alternativas anteriores e, ao mesmo tempo, nenhuma delas de forma isolada. Certo, vamos desvendar isso, porque à primeira vista parece uma tarefa impossível, né? Como se coloca um número exato, frio, calculista na capacidade de pensar de um ser humano? É exatamente esse o grande desafio. E, para dar um contexto histórico para quem nos ouve, os psicólogos levaram quase 100 anos para conseguir desenvolver medidas de inteligência que fossem realmente eficazes, estáveis, confiáveis e, acima de tudo, significativas no mundo real. 100 anos. Não foi do dia para a noite. Nem um pouco. Não foi um momento de eureka num laboratório isolado, sabe? Foi um século inteiro de tentativas, erros crassos, revisões profundas e debates muito acalorados sobre o que de fato constitui a mente humana. E como podemos quantificar isso sem cometer grandes injustiças, né? Porque o potencial de injustiça aí é gigantesco. Sem dúvida. O peso de um rótulo científico na vida de uma pessoa é devastador se for mal aplicado. Caramba, 100 anos de debates. Isso mostra o tamanho do vespeiro em que a psicologia decidiu colocar a mão. E a história nos leva direto para as origens de tudo isso, num cenário bem específico. A França da virada do século. Isso. Imaginem a virada para o século XX, lá em Paris. A educação básica estava se tornando obrigatória e a Comissão de Saúde Pública de Paris tinha um problema logístico e humano enorme nas mãos. Eles precisavam organizar o sistema. Exatamente. Eles precisavam de uma ferramenta prática para identificar nas escolas quais crianças precisavam de ajuda especial. Então, eles comissionaram um médico francês chamado Alfred Binet com uma missão muito clara. Inventar um método que fosse eficaz para medir a inteligência de crianças que apresentavam dificuldades de aprendizado ou distúrbios mentais. Certo. Isso mesmo. E a abordagem que o Binet adotou Foi absolutamente revolucionária para a época. A pesquisa histórica aponta duas grandes inovações conceituais trazidas por ele. Quais seriam essas inovações? A primeira é o famoso conceito de idade mental. Ele partiu da premissa de que o desenvolvimento cognitivo segue uma trajetória razoavelmente previsível. Tipo um calendário biológico da mente. Isso. Então, se uma criança tem dificuldade em resolver problemas muito básicos em comparação com outras crianças da sua mesma idade cronológica, isso indica um atraso. Entendi. E esse atraso, segundo Binet, poderia ser medido e tabelado através de um questionário estruturado. Espera. Mas isso me soa um pouco perigoso. Binet basicamente criou uma régua universal baseada na média. Sim, e é aí que começam as complicações. Porque se a criança não se encaixa na média da sua idade cronológica, ela já ganha um rótulo de atraso logo de cara. Isso não abre margem para estigmatizar quem tem um ritmo de aprendizado um pouco diferente. Esse é um ponto excelente, e foi exatamente o dilema que surgiu logo depois. A intenção original era puramente diagnóstica, sabe? Uma forma de garantir recursos educacionais para quem precisava de mais apoio. Mas a gente sabe que na prática a teoria é outra. O rótulo tem um peso inegável. E isso nos leva à segunda grande inovação de Binet, que é o conceito de norma. A norma? Como assim? A norma funcionava como um padrão de referência. Ao estabelecer esse padrão matemático, tornou-se possível comparar o nível de qualquer criança contra essa régua universal.
Uma linha de corte. De certa forma, sim. De acordo com esse padrão, os profissionais da época começaram a prever com suposta precisão se a inteligência de uma criança era alta ou baixa, categorizando mentes que até então eram vistas apenas como únicas. Nossa, é uma virada de chave brutal na história da educação. Antes, uma criança era apenas vista como distraída ou, de repente, brilhante. Depois de Binet, ela passou a ter uma métrica fixa pendurada nela. E essa métrica logo começou a viajar o mundo. Sim, a história dessa régua não para na França. A ideia atravessou o Atlântico e chegou aos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade de Stanford. Ah, o famoso capítulo de Stanford. É lá que entra a figura do psicólogo Louis Terman. Ele pegou o trabalho original do francês, fez adaptações enormes para a realidade americana e criou o que hoje conhecemos como teste Stanford-Binet. Que foi a base de tudo que veio depois. E é justamente com essa revisão americana que nasce um dos termos mais repetidos, debatidos e até temidos do século XX, o QI. O que é fascinante aqui é como essa ideia de QI, ou quociente de inteligência, foi estruturada matematicamente no seu início. O método de medição original era uma equação matemática muito elegante e direta. Como era essa conta? Pegava-se a idade mental da criança, descoberta através daquele teste de perguntas e respostas, e dividia-se essa idade mental pela idade cronológica da pessoa. E aí multiplicava por 100, né? Exato, multiplicava-se o resultado por 100 e pronto. O número final era a forma absoluta de medir e classificar as diferenças de inteligência. Ou seja, se a idade mental de uma criança for 10 anos e a idade cronológica também for 10 anos, a conta dá 100, o famoso QI médio. Perfeito. Mas se uma criança de 10 anos tiver a idade mental de uma de 12, o QI vai lá para o alto, indicando uma inteligência acima da média. É uma lógica muito engenhosa para avaliar o ritmo de desenvolvimento infantil. Mas aí que tá. E quando a pessoa cresce? Exatamente, esse foi o colapso do método original. A matemática simplesmente quebra quando tentamos aplicá-la a adultos. Faz todo sentido. Dividir a idade mental pela cronológica funciona lindamente para uma criança de 8 anos. Mas o que significa um adulto de 40 anos ter uma idade mental de 45? Não quer dizer que ele é um gênio, só quer dizer que a biologia não acompanha mais essa matemática. A biologia do cérebro não escala dessa forma. Por isso, os estatísticos precisaram dar um salto evolutivo nos testes e introduziram o conceito de desvio padrão. Desvio padrão, a famosa curva de sino. Isso. Em vez de ser uma corrida cronológica contra a própria idade, o QI passou a ser uma medida de posição. Deixou-se de usar aquela divisão simples e passou-se a analisar como as pontuações de milhares de pessoas se distribuem em uma curva. Então a inteligência passou a ser medida por quão longe para cima ou para baixo alguém está da grande média da multidão. Exatamente. Você é comparado com seus pares e não com o relógio biológico absoluto. É fascinante ver como essa régua americana viajou o mundo e precisou ser reajustada. E isso nos leva a um marco surpreendente na Ásia que pouca gente conhece. Esse é um dos meus capítulos favoritos dessa história. Quando olhamos para a expansão global desses testes, encontramos o pioneirismo absoluto na China. Os registros históricos destacam Lu Jiwei, que foi presidente da Universidade de Yangqing, e seu aluno, o notável psicólogo Wu Tianmin. Duas figuras importantíssimas. Muito. Eles foram os grandes responsáveis por introduzir essas medições na sociedade chinesa. E o que eles fizeram não foi pouca coisa. E o detalhe crucial sobre o trabalho desses dois pioneiros é que eles sabiam que não podiam simplesmente pegar o teste Stanford-Binet, traduzir as palavras para o mandarim e aplicar nas escolas. Teria sido um desastre total. Um desastre científico, com certeza. A pesquisa de Lu e Wu consistiu em revisar o teste inteiro, baseando-se profundamente nas características culturais chinesas. Porque a inteligência não existe num vácuo, né? Exato. Isso exigia uma compreensão precoce e muito sofisticada de que a inteligência ou a forma como a expressamos e medimos não pode ser arrancada do contexto cultural em que a mente foi moldada. Então eles tiveram que mudar a essência das perguntas. Adaptar o teste significava mudar os exemplos, os dilemas lógicos, as referências de moedas, até as fábulas usadas para medir o raciocínio moral das crianças. O que traz uma camada de complexidade gigantesca para quem formula o teste.
E há um detalhe quase de bastidores nessa nossa investigação que dá um toque muito humano à ciência. Pode falar, é um detalhe ótimo. Os registros originais sobre essa adaptação chinesa que estamos estudando foram escritos por um pesquisador que, nos seus tempos de Universidade de Pequim, teve o próprio Wu Tianmin como supervisor de estudos. Olha o peso histórico disso. Há uma conexão direta de mestre e aluno documentando a história. Essa proximidade confirma que a contribuição de Wu Tianmin para a psicologia na China é considerada sem precedentes. Traz a história para muito perto, não é? Dá para imaginar as conversas nos corredores da universidade sobre como adaptar um conceito ocidental tão engessado para a cultura deles. Totalmente, deve ter sido um desafio e tanto. Mas avançando na cronologia da psicologia, chegamos ao que se tornou o padrão moderno em todo o mundo. O que a gente usa hoje. Hoje em dia, a grande referência em testes cognitivos é o teste de inteligência de David Wechsler. E por que ele desbancou o Stanford Binet? A razão para o domínio global dessa ferramenta é que ela abandonou um pouco aquela obsessão por uma nota única e abstrata e focou em destrinchar habilidades muito específicas e mensuráveis. Habilidades que são fundamentais para a resolução de problemas no mundo real. Exato, o teste de Wechsler é como um check-up completo. E ele é dividido em grandes áreas. Vamos analisar as duas principais para a nossa audiência, que são a inteligência verbal e a inteligência operacional. Vamos lá. Começando pela verbal. A avaliação inclui medir o nosso conhecimento de senso comum. E há uma premissa muito forte nos manuais de psicologia em torno disso. Em um determinado ambiente social, a falta de senso comum para lidar com situações rotineiras é interpretada pelo teste como um sinal de baixa inteligência adaptativa. Porque a inteligência verbal vai muito além do vocabulário que alguém consegue recitar. Não é só ser um dicionário ambulante. Não adianta saber palavras difíceis e não saber agir, né? Exato. O teste avalia a capacidade de compreender rapidamente problemas complexos, inclui exercícios que medem a memória para retenção de números, a capacidade de fazer aritmética mental e algo que os psicólogos consideram o ouro da avaliação cognitiva. Que seria... Os julgamentos de similaridade e a capacidade de abstração. Sobre essa abstração, há aquele exemplo clássico, onde o avaliador pergunta para a pessoa quais são as semelhanças entre maçãs e bananas. Pode parecer uma pergunta meio boba, de escola primária. Mas é uma das perguntas mais reveladoras que existem. A questão não é simplesmente saber o que é uma fruta. O ponto central para a psicologia é por que a capacidade de categorização foi escolhida historicamente como o grande marcador de uma inteligência superior. Porque requer que o cérebro saia do mundo físico e literal e entre no mundo das categorias invisíveis. Como assim? Categorias invisíveis. Dizer que maçã e banana têm casca é uma resposta de baixo nível de abstração. É muito literal. Agora, dizer que ambas são frutas ou fontes de energia biológica mostra uma inteligência verbal superior, pois a pessoa consegue extrair o conceito lógico que une dois objetos distintos. Ela enxerga além do óbvio. E enquanto a parte verbal foca nessas abstrações e no senso comum, o teste de Wechsler equilibra a balança, medindo também a inteligência operacional. Que é a partir de colocar a mão na massa. Aqui, o foco é inteiramente na execução, no espaço e na lógica visual, sem precisar falar uma palavra muitas vezes. A parte operacional inclui tarefas fantásticas, como receber uma série de figuras totalmente embaralhadas e ter que organizá-las de uma ordem cronológica e lógica para contar uma história. É um teste puramente visual e dedutivo. É basicamente como tentar montar um móvel enorme da IKEA sem um manual de instruções, só deduzindo a ordem de encaixe das peças, olhando para o formato delas. Se a dedução falha, a estante cai ou, no caso do teste, a pontuação desaba vertiginosamente. É uma analogia perfeita. É a capacidade de ver o todo antes mesmo das partes estarem no lugar certo, a combinação dessas duas áreas, a destreza verbal e a lógica operacional, tenta oferecer um retrato muito mais fiel da capacidade de resolução de problemas de um indivíduo
do que apenas perguntar o significado de palavras difíceis. Agora, a gente falou bastante sobre cultura quando mencionamos a adaptação chinesa feita lá atrás, e logo os psicólogos perceberam que medir senso comum ou vocabulário poderia ser profundamente injusto com pessoas que vêm de realidades sociais e países diferentes. O que nos leva ao grande problema dos vieses. Afinal, o senso comum de um executivo engravatado em Nova York é muito diferente do senso comum de um fazendeiro no interior da Ásia. Para tentar resolver esse viés enorme, iniciou-se uma busca quase sagrada pelo teste culturalmente justo. Um teste que funcionasse puramente na base da lógica mental crua, sem contaminação do ambiente. O famoso santo graal da psicologia. E o grande símbolo dessa busca são as matrizes progressivas de Raven. As matrizes de Raven surgiram com uma proposta muito audaciosa: remover completamente as palavras, o idioma e a cultura do caminho. O teste não depende de qualquer conhecimento escolar prévio, não exige leitura e ignora o senso comum completamente. Só imagens. Sim, apresenta apenas sequências de padrões visuais e formas geométricas abstratas. O objetivo é medir puramente o raciocínio dedutivo, pedindo que a pessoa identifique as regras internas que fazem uma forma se transformar na outra. Descobrir o padrão oculto. Durante décadas, a comunidade científica acreditou que esse era o campo de jogo mais nivelado e justo de toda a psicologia, imune a preconceitos culturais. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque as pesquisas mais recentes em neurociência e psicologia cultural revelaram uma reviravolta impressionante. E que abalou muito das nossas certezas. Descobriu-se que, na verdade, esse teste supostamente justo ainda carrega um viés cultural gigantesco escondido nas entrelinhas. Sim, a ciência descobriu que não existe um cérebro imune ao seu ambiente. Estudos monitorando o movimento dos olhos mostraram que asiáticos, especialmente em culturas como a chinesa e estadunidenses, apresentam diferenças drásticas na própria maneira mecânica de analisar e processar imagens geométricas. Espera, só para deixar claro para quem acompanha a gente. Se o teste Raven tirou o idioma e o senso comum da equação e deixou só triângulos e quadrados, de onde vem o viés? O nosso cérebro literalmente enxerga o espaço de um jeito diferente dependendo de onde nascemos. Literalmente, o movimento ocular é diferente. Culturas orientais tendem a ter um processamento visual muito mais holístico. Quando se deparam com uma imagem, os olhos mapeiam primeiro o fundo, o contexto e a relação geral entre todas as partes. Eles olham para o cenário inteiro. Já em culturas ocidentais, como a americana, o processamento visual tende a ser altamente focal. O olho vai direto para o objeto central e ignora quase que completamente o fundo num primeiro momento. Caramba! Então, mesmo quando tentamos purificar o teste focando apenas em padrões abstratos, a cultura já reescreveu os hábitos mecânicos do nosso córtex visual. A forma como escaneamos o mundo para achar a resposta lógica é um produto cultural. Isso derruba completamente o mito de que podemos isolar a mente humana num vácuo de laboratório. É uma revelação que muda tudo. Não tem como fugir de quem somos e de onde viemos. É tudo interligado. Mas a psicologia não parou na cultura. Ela entrou no território mais espinhoso e debatido de todos, que é a demografia social. A sociedade adora olhar para as pontuações desses testes para tentar justificar estruturas de poder. Se conectarmos isso ao cenário maior, entendemos por que medir a inteligência é um ato tão politicamente carregado. A sociologia e a psicologia se cruzam fortemente aqui, começando pela demografia de gênero. Ao longo das décadas, a pergunta clássica sempre foi: existem diferenças inatas entre homens e mulheres na inteligência geral? E a ciência demoliu qualquer achismo sobre isso, não é? Completamente. Após compilar montanhas de pesquisas globais, a conclusão atual e definitiva dos dados é: não há diferenças significativas entre gêneros. O debate inato sobre quem é mais inteligente com base no gênero simplesmente não se sustenta cientificamente de forma alguma. O que é ótimo de reforçar porque muito preconceito já se disfarçou de ciência no passado. Outro ponto onde os dados costumam ser muito mal interpretados é no uso corporativo. Testes de QI são amplamente aplicados para a seleção de pessoal.
Inevitavelmente, isso gera planilhas mostrando que pessoas em certas carreiras altamente técnicas pontuam muito mais do que outras em carreiras diferentes. E aí a pessoa bate o olho na planilha e pensa o quê? A armadilha é olhar para esses números e concluir que certas profissões exigem um cérebro geneticamente superior. Os gênios da lâmpada. A pesquisa é taxativa. As discrepâncias de inteligência nas ocupações são o resultado de longos processos de escolha, de filtros educacionais e de muito treinamento constante, e não de habilidades puramente inatas que magicamente determinaram o destino daquela pessoa. É isso. Não é que a engenharia aeroespacial tem um ímã genético superpoderoso. É que os filtros acadêmicos selecionam ao longo dos anos quem já teve muito treinamento em lógica operacional. O ambiente seleciona quem ele mesmo treinou. Exato. Mas o debate atinge seu ápice quando os dados revelam distinções estruturais profundas. As diferenças nas pontuações entre raças, entre classes sociais altas e baixas e entre grandes centros urbanos e áreas rurais isoladas. Os números brutos mostram variações nessas pontuações, e isso é um fato estatístico documentado, certo? É um fato inegável nos dados, e é crucial abordarmos isso com total rigor analítico. Pesquisas históricas registraram essas variações de pontuação em grupos demográficos diferentes. No entanto, e isso é a chave de tudo, o consenso dos dados científicos modernos aponta de forma contundente para a verdadeira causa raiz. Que não tem nada a ver com biologia. Tais diferenças nos testes de inteligência devem ser atribuídas puramente às brutais desigualdades na educação formal, na nutrição infantil, no estímulo cognitivo inicial e no ambiente de desenvolvimento, e não a qualquer tipo de diferença inata ou natural entre populações. Essa é talvez a descoberta mais importante de toda essa área de estudo. Significa que os testes, na verdade, funcionam muito mais como um espelho da sociedade do que como um microscópio do potencial genético humano. Uma excelente forma de colocar, um espelho. Se uma classe social não tem o mesmo acesso a vocabulário complexo ou a desafios de lógica visual na infância, o teste de Wechsler ou as matrizes de Raven apenas refletem essa escassez de oportunidades. A régua mede o que a sociedade permitiu que a mente desenvolvesse. Isso levanta uma questão importante e que tem assombrado a psicologia há décadas. Qual questão? Se o teste mede a qualidade da educação que alguém recebeu, se ele avalia a familiaridade da pessoa com os padrões da própria cultura, e se até mesmo o movimento mecânico dos olhos para analisar imagens é ensinado pelo ambiente, o que sobra da tal inteligência pura que os pioneiros queriam tanto isolar lá no início do século XX? Então, o que tudo isso significa? Chegando à linha de chegada de toda essa evolução científica, há uma constatação que chega a ser irônica. Qual seria a ironia? Depois de mais de um século tentando definir métricas, criar normas infantis em Paris, calcular taxas de desvio padrão na Califórnia, revisar traduções meticulosas na China e descobrir que até a geometria tem sotaque cultural, a área de estudo ainda está longe de resolver o grande problema da inteligência. É a mais pura verdade. Os próprios pesquisadores reconhecem que a verdadeira natureza da cognição humana continua sendo um enigma formidável, intocável até hoje. É uma grande lição de humildade para a ciência. A busca por quantificar a mente trouxe ferramentas úteis, sim, especialmente no diagnóstico de necessidades especiais e no apoio clínico. Tem o seu valor prático? Mas perguntas fundamentais continuam sem resposta definitiva. Como a inteligência é fisiologicamente formada e até onde vai o seu impacto real na garantia de sucesso ou felicidade na vida de alguém? Para as pessoas que nos escutam, a conclusão prática de toda essa pesquisa é muito libertadora. Libertadora em que sentido? Os números gerados por essas avaliações famosas não são sentenças definitivas sobre o valor ou o potencial de alguém. Eles são um retrato momentâneo, altamente condicionado pelo ambiente externo. E os dados nos confirmam, repetidamente, que a educação de qualidade continua sendo a alavanca mais transformadora da capacidade humana. É muito reconfortante saber que o potencial da nossa mente é muito mais elástico e fluido do que a matemática de Lewis Terman gostaria de admitir no passado.
Não somos reféns definitivos de um quociente inventado há 100 anos. De forma alguma. O cérebro está sempre se adaptando. E, já que a ciência ainda tem mais perguntas do que respostas sobre nós, quero deixar uma reflexão final e inédita para continuarmos pensando por conta própria depois daqui. Uma provocação para encerrar? Nós passamos todo esse tempo focados no desenvolvimento humano, nas nossas falhas e no nosso viés cultural. Mas, com o avanço vertiginoso da inteligência artificial, que hoje já consegue analisar lógica operacional, gabaritar testes verbais complexos e organizar matrizes visuais em milissegundos, será que muito em breve a psicologia vai precisar inventar um novo modelo de avaliação intelectual? Isso é fascinante. Talvez não para nós, humanos, mas um teste padronizado, um novo Stanford Binet, para medir e regular o nível de consciência das máquinas em comparação com a nossa? Ou será que o próprio conceito histórico de idade mental, que sempre dependeu do envelhecimento biológico, vai se tornar uma ideia completamente obsoleta diante de mentes digitais que simplesmente não envelhecem e aprendem tudo de uma vez? Nossa, esse é um pensamento que vira de cabeça para baixo tudo que discutimos hoje sobre o papel da experiência, da biologia e da cultura na formação do pensamento. Se levamos 100 anos debatendo a mente biológica e ainda estamos tateando no escuro, o desafio de quantificar a inteligência sintética está apenas no minuto zero da história. É um novo horizonte assustador e incrível que se abre. E com esse questionamento ecoando nas nossas cabeças, encerramos a nossa exploração detalhada de hoje. Um enorme agradecimento a todo mundo que nos acompanhou por todos esses desdobramentos intelectuais. Até a nossa próxima análise.